Opa, pessoal aí da optativa Intervenções em Psicologia Social. Então, estou gravando esse vídeo aqui para discutir um tema que ficou aí pelo caminho, né, por conta da ausência na aula passada, que é sobre o descumprimento de condicionalidade no programa Bolsa Família, né, como a gente deve fazer essa intervenção. Esse texto aí que eu disponibilizei para vocês, espero que vocês tenham lido. Se não fizeram, façam, né? Acho que é bem importante ter essa referência do texto, uma referência que discute uma experiência. Eu acho que tem poucos textos publicados que discutem efetivamente experiências de intervenção da psicologia na assistência social, então aproveite a oportunidade. O texto aí é da Xismara Rodrigues de Souza e da Ângela Helena Marim, né? Elas são lá do Rio Grande do Sul, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, de São Leopoldo. E vamos lá. Vou passar aqui o resumo, tá? Vocês podem ler. A publicação é de 2017, então publicação bastante recente, tá? Gente, em primeiro lugar, sim, é importante destacar, né, que a intervenção no campo do acompanhamento das condicionalidades é algo feito no âmbito da assistência social e dentro de um serviço específico da assistência, que é o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, considerado a porta de entrada do sistema, certo? E aí, sendo associado ao CRAS, vai estar também submetido aos objetivos desse serviço, né? E da própria política de assistência social, que seria, em resumo, em síntese, pode ser concretizado em dois, tá? De um lado, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e do outro lado, o acompanhamento do desenvolvimento das potencialidades individuais, familiares e comunitárias. Então, por um lado, fortalecimento de vínculo, por outro, desenvolvimento de potencialidades, tá? E aí o CRAS ele também faz a gestão e o acompanhamento de benefícios, né? Tem os benefícios eventuais, que são benefícios emergenciais, né? Oferecidos ou garantidos como direito às pessoas que enfrentam situações de vulnerabilidade extrema, e é um benefício eventual porque é entendido que deve ser distanciado das práticas assistencialistas, por exemplo, de benefícios pontuais com interesses, por exemplo, de uma troca eleitoral. Aqui no caso é um direito garantido que é fornecido a partir de um relatório psicossocial, né, que garante que aquela pessoa de fato está precisando, como é o caso das cestas básicas que são oferecidas como benefício eventual, tá? Mas além dos benefícios eventuais, tem os benefícios que são benefícios prolongados e que fazem parte de uma política pública, né, de transferência de renda. A gente tem o BPC, o benefício de prestação continuada, oferecido como direito, né, um direito de pessoas com deficiência e de idosos que vivenciam uma situação de vulnerabilidade familiar, né, e estão dentro do critério de miserabilidade estabelecido pela Lei Orgânica da Assistência Social de 1993, que é que cada membro da família receba ou tenha uma proporção de recebimento de renda de no máximo 1/4 de salário mínimo, ou seja, o critério aí é de 1/4 de salário mínimo per capita, por pessoa. É o mesmo critério utilizado para outro benefício, que esse muito mais conhecido, né, que é o programa Bolsa Família, né? No programa Bolsa Família, a família precisa para receber estar dentro desse critério de 1/4 de salário mínimo, né?
mas além disso é uma política de condicionalidades. Então, tem algumas condições que as famílias precisam cumprir e condições relativas à educação, matrícula e frequência escolar dos filhos e à saúde, por exemplo, acompanhamento da vacinação. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, tá? Então vamos passando aqui. É isso que vai ser dito aqui, em outras palavras, tá? Aí vamos especificar as condicionalidades. Então, na frequência escolar, vocês estão vendo aqui, né? Na frequência escolar, a gente tem condicionalidade que para crianças de 6 a 15 anos, que precisa ter uma frequência escolar superior a 85%. Então, caso essa frequência seja abaixo disso, esse registro dessa informação vai ser repassado através da Secretaria de Educação para o Ministério da Educação e vai ter um cruzamento com o Ministério do Desenvolvimento Social, e aí essa família ela entra numa lista de família em descumprimento de condicionalidade e vai sofrer algumas sanções, né? Algumas limitações aí no benefício, ok? Para adolescentes, né, entre 16 e 17 anos, a frequência ela tem que ser superior a 75%. Esse critério aqui de permanecimento, né, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, eu encontrei nesse texto, mas em outros textos e outras orientações do Ministério não tem esse critério de condicionalidade. Então, acho que é um critério frágil, que não vai aí, por exemplo, impossibilitar que a pessoa não receba o benefício. Inclusive porque o serviço da assistência eles não têm estrutura suficiente para prestar esse serviço para toda a população que recebe o programa Bolsa Família, tá bom? Então vamos considerar o critério da educação e vamos considerar o critério da saúde, né? E aí, com relação ao critério da saúde, deixa eu passar um pouquinho aqui. Não, vamos aqui para um outro material, tá? Esse material aqui, que é um material lá do governo do Paraná, e aí que vai falar das condicionalidades da saúde, né? As condicionalidades da educação e da saúde estão aqui de uma maneira mais gráfica, interessante, né? E aí eles vão falar, por exemplo, que a condicionalidade da saúde seria acompanhar o calendário vacinal do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos. Então, até os 7 anos tem que ter um acompanhamento aí bem sistemático do calendário vacinal, tá? E também fazer pré-natal para gestantes e acompanhamento de nutrizes. Então, isso são as condicionalidades da saúde. Vejam só que essas condicionalidades elas têm como objetivo produzir um impacto na situação de pobreza, mas considerando a pobreza como multidimensional, como Amartya Sen considera, e diversos outros autores seguirão essa perspectiva de pobreza, né? Então a pobreza ela não é só de renda, porque ela vai ter impacto na educação. Por exemplo, ela vai ter um impacto geracional na crença de que a educação é uma possibilidade de ascensão social. Então muitos pais, porque não vivenciaram essa trajetória, não acreditam na escola como potencialidade de transformação social. E vai ter um impacto na saúde, que também é considerado das dimensões importantes da pobreza multidimensional, tá? Então, assim, quanto mais pobres, né, economicamente as pessoas são, mais difícil vai ser o acesso à saúde, mais difícil vai ser uma cultura de cuidado da saúde, né? E tudo isso são dimensões que precarizam a vida, por isso o impacto das condicionalidades tem um efeito interessante aí. Tem contradições, obviamente, que a gente vai discutir na sequência, tá bom? Voltando aqui para o nosso texto, quais são, de fato, as sanções pelo descumprimento, né? Aqui o texto vai dizer, ó, advertência, né, essa é a primeira sanção, quando o responsável recebe a comunicação que houve um descumprimento e não sofre restrição do benefício. A segunda, bloqueio por 30 dias, quando a família não consegue resgatar o valor referente ao mês em que houve descumprimento, mas no mês seguinte poderá resgatar o anterior e o atual se regularizar a situação.
3. Suspensão por 60 dias, quando a família fica 2 meses sem receber a transferência de renda, não podendo reaver os valores retidos até o terceiro mês. 4. Repetição do descumprimento, acarretando em 2 suspensões, que pode ocasionar o cancelamento do benefício. Então, de fato, é algo muito sério, tem impacto na vida dessas pessoas, e aí a gente é chamado a fazer parte da equipe técnica, né? A gente é parte da equipe técnica, da equipe mínima da assistência social, que seria psicólogo e assistente social, e aí a gente tem que se perguntar por que e qual é o nosso trabalho nesse tipo de acompanhamento. Essa é uma das questões que a gente tá para resolver aqui nessa aula de hoje, tá? Então, vamos seguir aqui. Ela está falando aí de um trabalho realizado no Centro de Referência em Assistência Social na cidade de Porto Alegre, tá? Então, assim, qual é o trabalho que eles realizam lá, tá? Elas vão fazer esse acompanhamento, o CRAS vai fazer esse acompanhamento das famílias em descumprimento através de um trabalho de grupo, tá? É a fórmula, ou seja, o procedimento técnico que elas encontraram para fazer essa intervenção. Falando de uma experiência particular minha, né, quando eu fui psicólogo do CRAS, a gente fazia um movimento diferente. A gente fazia essa intervenção através de visitas domiciliares, né? Ao meu ver, o grupo tem potencialidades interessantes, e uma delas vai ser discutida aqui no texto, que é, por exemplo, quando as famílias elas começam a identificar que a sua dificuldade, que até então era entendida como particular, é uma dificuldade coletiva, e aí o grupo permite trabalhar possibilidades de intervenções também coletivas nesse cenário, tá? Por outro lado, o grupo tem uma dificuldade no que diz respeito ao aprofundamento e à singularização, ou seja, tornar o caso daquela família singular, olhar para a profundidade, para os detalhes, para as sutilezas de cada situação. O grupo dificulta isso. Obviamente que é possível que a gente observe, se coloque disponível, observe no grupo, né? Se coloque disponível para conversas posteriores, para atendimentos individuais, e aí vai. Né? Mas é difícil no grupo. Na minha experiência, a gente fazia com visitas, e aí conseguia aprofundar um pouco mais e entender os meandros, os milindres e as próprias dificuldades das famílias em cada história que gerou o descumprimento, né? Tem uma dificuldade na visita, que é o alcance, né? Se você tem uma lista enorme de descumprimento de condicionalidade no seu CRAS, você não vai conseguir ter um alcance suficiente para cumprir essa tarefa. Então, enfim, a gente tem que avaliar cada caso. Acho que é possível fazer, inclusive, um combinado dos dois tipos de método, né? Trabalhar com grupos e trabalhar também com a visita domiciliar para os casos que a gente considera mais complexos. Vamos seguindo, né? Elas dividiram o trabalho em 2 grupos, tá? Grupos que tinham que descumpriram as condicionalidades a primeira vez, e grupos de famílias já reincidentes, né? Acho que vocês vão lembrar aqui com relação aos critérios, né, para suspensão e cancelamento, que a família reincidente ela está numa situação mais vulnerável, na situação mais difícil, e a família que está descumprindo pela primeira vez, assim, é estratégica a intervenção, inclusive para que não chegue nessa situação de ser reincidente, né? Sigamos. Então, aqui os objetivos, né? Em ambos os grupos pretendia se conhecer a rotina das famílias e auxiliá-las a se organizarem conforme orienta a política do programa Bolsa Família, né? E aí, elas valorizam que o fato dos grupos serem facilitados por uma psicóloga, né? Em função da sua habilitação, da sua preparação para escutar, acolher e mediar o grupo, né? Eu queria destacar no que diz respeito a essa mediação, na minha compreensão,
O melhor método de mediação de grupo aí na assistência é o método da educação popular. Acho que não tem nenhum outro que nos auxilia melhor do que este, né? É, mas ao mesmo tempo eu gostaria de apontar um limite e possibilidades de transformação das práticas da educação popular, né? Para Badesavaia, lá no texto de referência, que é bem importante, que é o sofrimento, do título do texto é o sofrimento ético-político como categoria de análise da dialética exclusão e inclusão. É um dos capítulos do livro As Artimanhas da Exclusão. Ela vai sinalizar uma crítica à educação popular, dizendo que a educação popular é extremamente racionalista e por isso mesmo é, vai fazer com que as pessoas elas entendam, elas problematizem, elas identifiquem as dificuldades, mas ao mesmo tempo é, vai deixar de trabalhar a dimensão afetiva, ou seja, a dimensão da potencialidade que a pessoa precisa para intervir. Então a pessoa entende, identifica, mas está fragilizada demais para intervir na situação. Então, assim, em termos de método, acho que é importante fazer uma junção entre o que fala o Paulo Freire com a educação popular. Acho que um roteiro muito bom de como fazer educação popular está naquele texto Pacientes e Impacientes, né, publicado nos cadernos de Educação Popular e Saúde, do Ministério da Saúde. Vocês encontram no Google facilmente aí. E o que fala a Badesavaia, que é de pensar em técnicas de grupo que permitam o trabalho com afetividade. As pessoas em situação de vulnerabilidade, e a grande maioria das pessoas que estão em descumprimento de condicionalidade estão também em situação de extrema vulnerabilidade, elas sofrem repercussões no nível da afetividade. É o que nos vai falar autores como César Góes, como a própria Badesavaia, como a Verônica Ximenes e muitos autores que estão discutindo aí a questão da afetividade e da pobreza, tá bom? Então preste atenção nisso aí para formular um aparato técnico de intervenção que seja mais adequado para o serviço. Mas vamos lá, sigamos aqui, até para a aula se tornar mais objetiva. Ok. E aqui falando um pouco sobre os objetivos do psicólogo, né, na assistência social, acho que é sempre bom ressaltar isso, para que a gente não confunda e não tenha dificuldade, né, de discernir o nosso trabalho com relação ao assistente social. O psicólogo busca aí auxiliar, o psicólogo, a psicóloga vai buscar auxiliar as famílias na compreensão dos processos subjetivos, né, as interpretações, as percepções, os afetos, as questões de identidade, as questões de autoestima, né, que geram ou contribuem para a incidência da vulnerabilidade e risco social e na prevenção de situações que possam levar à ruptura dos vínculos familiares e comunitários, buscando favorecer o desenvolvimento da autonomia dos usuários. Então, discutindo sobre o primeiro grupo, o grupo de famílias em descumprimento pela primeira vez, o que as autoras nos falam é que nesse grupo, os responsáveis normalmente falam com a apropriação das suas ideias, sucessos, fracassos, novas descobertas a respeito do filho e da filha, da rotina familiar. E, enfim, o grupo aparentemente não tem dificuldade para falar dos fracassos, por exemplo, das dificuldades que tem enfrentado aí na gestão da família, né? Então, é um grupo que tem menos resistência nesse sentido, né? Inclusive, algumas famílias conseguem pensar e desenvolver estratégias para cumprir as condicionalidades, e outras aí nesse grupo, que apresentam uma fragilidade maior, expressam um pouco o controle que possui sobre a rotina dos filhos, né? E o que as autoras vão chamar aí de uma forma de abandono e desatenção, né? Eu acho que tem que ter cuidado com relação a isso, porque a gente precisa compreender qual é a cultura familiar que foi produzida na vida dessas pessoas. Enquanto filhos, por exemplo, elas tiveram pais
que eram cuidadosos, atenciosos, que investiam na educação, né? Se nós nos apropriamos da nossa própria história para poder viver e ocupar os papéis na vida, né? Não tendo referências de pais com essa característica, eles conseguirão ser pais com essa característica, né? Sem nenhum tipo de apoio. Então, a gente precisa compreender e aí prestar esse apoio também no nível das nossas intervenções na assistência, né? E aí, assim, se fala aqui do acolhimento como uma coisa importante, né? Quando essas famílias são bem acolhidas pelo grupo e recebem ajuda para cumprir com as exigências do programa, constata-se que consegue obter resultados positivos. Então, vamos lá. Mais um pouquinho para frente. E aí se observa no grupo também que há um benefício alcançado em termos de saúde mental, porque ao compartilhar suas dificuldades, né, as pessoas atenuam, diminuem os níveis de ansiedade e tensão, né? Isso é bem interessante, assim, você pensar, por exemplo, que essas famílias elas não têm esse espaço para falar com uma mediação isenta, vamos dizer assim, sobre as suas próprias dificuldades. Então, de fato, falar em público sobre as próprias dificuldades são íntimas e que tendem a se cristalizar no nível da identidade, associando-se a afetos como culpa, vergonha. Quando a pessoa expõe o grupo, a tendência é que isso seja diluído, tá? Se a mediação for bem feita, né? Se a mediação for feita no sentido de reforçar a culpa, aí teremos um problema. E eu estou chamando a atenção disso porque a linha é muito tênue entre a responsabilização e a culpabilização nas intervenções que nós devemos fazer na assistência, tá? Vamos lá. Uma das coisas que também é discutida aqui é o outro grupo, né? Que é o grupo de famílias reincidentes, tá? Então, nesse grupo se discute as dificuldades em estabelecer estratégias para alcançar uma melhor organização familiar. Esse grupo, na verdade, é um grupo que apresenta mais dificuldades, né? Então, assim, são pessoas que já participaram de outros programas sociais, mesmo assim não conseguiram se tornar mais autônomas, e as autoras chamam a atenção de que pode estar ocorrendo uma prática tutelada dos profissionais envolvidos, ou seja, os profissionais não estão muito preocupados em guiar-se por intervenções que promovam maiores níveis de autonomia. Isso está tendo repercussões na maneira como essas famílias aderem aos programas e às suas condicionalidades, né? Isso é bem importante de ser ressaltado. E aí eu falo para todos os meus alunos assim, ó, sempre que tu fizer uma intervenção, seja na saúde ou na assistência, né, se pergunte se a sua intervenção ela está promovendo maiores níveis de autonomia ou se ela está promovendo níveis de dependência contigo enquanto pessoa que faz a intervenção, tá? Uma das dificuldades que as autoras apresentam para esse grupo é a dificuldade do fatalismo. O fatalismo é um fenômeno psicossocial, né? Analisado pelo psicólogo Martin Barot, uma referência importante da psicologia comunitária, né? O Martin Barot, e também analisado por diversos autores, como o próprio Paulo Freire, vai discutir o fatalismo como um fenômeno associado à condição de opressão. E aí o fatalismo se refere aqui, como destaquei, né? A responsabilização de marginalizados pela sua própria exclusão, uma vez que adotam condutas passivas e submissas, postura que acaba sendo internalizada a partir das experiências cotidianas com o meio social. Outra coisa, o fatalismo se associa a processos que já foram identificados pelo psicólogo social comunitário brasileiro, César Góes, como ideologia, ele vai chamar isso de ideologia de submissão e resignação. Então vamos pensar naquela pessoa que, diante da sua condição de sofrimento, de exclusão, né, de trabalho precário, de baixa renda, de desemprego, ela vai ter a seguinte interpretação oferecida pela cultura popular: Deus só dá o fardo que a gente pode carregar. Então, nessa explicação está contida a ideologia de submissão e resignação.
está contida uma orientação para que as pessoas se resignem diante das suas dificuldades sociais. Então, essa orientação implícita, que é repassada aí como cultura popular, ela será uma ideologia, e para César Góes, ideologia de submissão e resignação, isso está associado com o fatalismo, né? Que é essa crença de que as coisas elas não podem ser transformadas. Então, o fatalismo, Ansar e Dantas vão destacar aqui que não se elimina o fatalismo modificando-se apenas as crenças dos indivíduos quanto à sua realidade de vida, pois é preciso que ocorram alterações nas condições reais de vida, da vida social. Uma das formas para incitá-los a não aderir ao fatalismo é potencializar a organização coletiva, o que se busca promover na realização desse grupo, o processo que é mediado pela psicóloga. Vou chamar a atenção para um fato aqui. Para César Góes, que é um autor que a gente está indo e voltando aqui para dar uma luz na interpretação desse texto, a gente precisa de duas frentes de ação, tá? Para enfrentar fenômenos como o fatalismo. Uma é a organização coletiva mesmo, desenvolvimento comunitário, tá? Só que isso só se realiza a longo prazo. Quer dizer que enquanto a gente não consegue gestar esse tipo de prática, estimulando associações, instituições autogestionárias como Clube de Mães e organizações de outra ordem, essas famílias elas vão ficar sem conseguir enfrentar a situação de fatalismo em que se encontram. Aí o César Góes diz que não, que a ideia é que a gente trabalhe com outra fonte, essa fonte que intervém sobre o afetivo, que a Bader Savaia chama a atenção, e que é o apoio social. E aí é o apoio ao indivíduo mesmo, que está enfrentando aquela situação, né? O apoio afetivo, o apoio de escuta, o apoio de acompanhamento mais sistemático, profundo. Então, eu defendo também, eu acho que esse é o caminho para que a gente consiga bons resultados, tá? Atacar nas duas dimensões, na dimensão coletiva e na dimensão individual, né? Elas vão chamar a atenção que esse grupo ele tem dificuldade, né, de assumir e de discutir as combinações acordadas, porque apresentou uma grande resistência à mudança ou negação das responsabilidades, características do fatalismo já referido, né? Enfim, em virtude inclusive das questões que a gente já vinha chamando a atenção. E essa dificuldade de estabelecer-se como responsável, ela se caracteriza, por exemplo, na culpabilização de terceiros, né? Como, por exemplo, o filho mais velho que não levou o menor para a escola, o próprio filho pelo desinteresse, as condições climáticas, e aí vai. São condições que devem ser consideradas, mas ao mesmo tempo devem ser problematizadas, tá? Se apresenta aqui por a baixa escolaridade como uma dificuldade de considerar a escola como instrumento importante para a formação dos filhos. Eu já falei disso anteriormente, né? Se diz respeito a um aspecto da pobreza multidimensional, dificuldade de ter perspectivas positivas sobre o futuro. Isso está muito associado, gente, ao fenômeno do fatalismo, da ideologia da submissão e resignação, e das repercussões disso na identidade, né, que César Góes vai chamar de identidade de oprimido e explorado, e dos afetos associados, né, como a culpabilização, a humilhação, a culpa, a vergonha. Tudo isso produz uma dimensão de despotência. O sujeito não tem força e nem crença, nem esperança de que consegue transformar a própria vida. Por isso que a educação popular ela precisa vir associada a técnicas e intervenções que trabalhem na dimensão dos afetos, que permitam que as pessoas expressem, reflitam e vivenciem transformações afetivas nesse sentido. Por exemplo, os trabalhos de grupo eles não podem ter esse peso, né, dessa hiperresponsabilização para não se transformar em culpa, né? E ao mesmo tempo devem oferecer experiências prazerosas, positivas, né? Vamos lá, um pouquinho mais para frente aqui. O Martim Barô ele vai dizer aí, ó, uma coisa para a gente pensar, gente. Não. Vamos voltar aqui um pouquinho.
As autoras ainda falam aqui que quando esse grupo ele vai falar de estratégias para enfrentar a condicionalidade, ele sempre, a grande maioria vai incorrer em estratégias autoritárias, né? Considerando que a melhor solução seriam os castigos físicos, a restrição de objeto ou atividade preferida do filho, xingamentos, né? Que se valiam da desvalorização e humilhação, que acaba por produzir novos conflitos. Lembrando, inclusive, porque esse cenário aqui é um cenário muito propício, por exemplo, para a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes, né? A violência psicológica. Nós precisamos ter muito cuidado com a intervenção no descumprimento de condicionalidade, inclusive porque uma repercussão não programada dessa intervenção pode ser o aumento da violência contra crianças e adolescentes, que serão, nesse sentido, culpabilizados pelo descumprimento da condicionalidade e pela falta daquela renda que a família vai deixar de receber, tá bom? Então, presta atenção nisso aí. Então, essas famílias estavam necessitadas de intervenções que as fortalecessem na construção de objetivos que tivessem o seu alcance e que fizessem sentido para si. Essa é uma grande lição, né? Assim, pensando do ponto de vista de Vygotsky, gente, esse é um trabalho que deve considerar a zona de desenvolvimento proximal, ou seja, o que é que o sujeito pode fazer, até onde esses sujeitos podem compreender, né? A gente tem que fazer isso como um passo a passo, sem pressa, tendo paciência histórica, tá? E aí, cada vez que se alcança um objetivo, se ele é traçado tendo essa preocupação de ser realista diante da realidade, a família ela tem uma conquista, essa conquista reforça a prática que estava sendo feita de transformação social, tá bom? Também é importante reconhecer que os recursos para mudanças têm que ser próprios, né, e podem ser reconhecidos por meio da problematização da própria realidade. Recurso próprio significa que o sujeito é que tem que pensar as alternativas, a gente não pode dar as alternativas prontas e acabadas, né? O processo é muito mais importante do que apresentar alternativas para que as pessoas elas resolvam a situação. A gente tem que estar junto, né? Pensar junto, mas a família precisa pensar por ela, inclusive porque na nossa ausência a família precisa caminhar com pernas próprias, né? E aí vamos lá aqui para a discussão, né? E aí já para finalizando essa aula, essa videoaula, né? Então, cabe ao psicólogo aqui, segundo o Bottarelli, 2008, promover e qualificar um espaço favorável à mudança, que seja significativo e faça sentido aos usuários, né? Por meio da organização dos afetos e potencializando-os para enfrentarem suas dificuldades. Isso não é muito diferente do que a gente vem falando, tá? Aqui diz da organização do espaço, que o espaço para o grupo tem que ser bem acolhedor. Eu falo inclusive da dimensão estética, gente. Eu acho que é bem importante pensar na estética, né? Cartazes, né? O cheiro do espaço, a iluminação, detalhes, né, estéticos que a gente pode colocar no espaço para que o espaço seja mais aconchegante, mais acolhedor, para que essa escuta e essa problematização ela flua sem entraves, né? E isso, obviamente, a gente tem que acolher as famílias com carinho, com cuidado, com uma escuta que consiga compreender as diferenças, né, e não confrontá-las, né? Acho que isso o Paulo Freire nos ajuda muito a entender como é que a gente faz essa escuta, se preocupando como está com o outro, né? O que eu queria... Assim, tem aqui essa dificuldade, né, que é apresentada, né, que é a questão da autoridade parental, né, que merece ser destacada, estudada aí. A gente observar os padrões familiares, né, a maneira como a família se desenvolve, a própria descrição de como é que se dá as atividades do dia a dia, né? E aí ressaltar que as mães apresentam, nesse caso, a dificuldade para se reconhecer como figura de autoridade. Isso é repercussão da própria divisão sexual do trabalho e mais do que isso, da própria divisão sexual do poder dentro da família, né? Se a gente vai lá para o texto da Cynthia Sarti, que vocês estudaram, né, a família como espelho, um estudo sobre a moral dos pobres, a gente vai ver isso acontecendo, né? O pai ele é colocado como autoridade da família e a mãe é colocada como autoridade da casa. Então, a mãe é cobrado que ela
eduque os filhos, né, que ela faça a gestão da casa. E ao pai é cobrado que ele tenha autoridade familiar e no mundo exterior, né, dentro daquele cenário, e ao mesmo tempo que ele seja provedor. Isso dificulta, por exemplo, que a mãe seja reconhecida como uma figura de autoridade. E eu acho que mesmo nas famílias monoparentais, como esse padrão ele está incrustado em muitas famílias, não digo que é uma coisa que pode ser generalizada, mas como ele está incrustado, ele está introjetado, essa dificuldade ela se repete mesmo nas famílias monoparentais, tá? Com chefiadas por mulheres. Aí vamos lá, é uma coisa que a gente tem que compreender bem, né, para poder ah, ajudar. As autoras falam aqui no finalzinho que uma das coisas positivas da intervenção grupal é justamente que as pessoas percebem a similaridade de suas dificuldades, né? Isso produz um senso de ajuda mútua. E aqui finalizamos o texto. Gente, deixa eu, pelo menos as observações que eu tinha, tá? Deixa eu ir aqui para esse outro material. Esse material ele vai falar do SICOM, que é o Sistema de Condicionalidades, tá? A gente tem a possibilidade, gente, de abrir recurso como técnico da assistência a partir dessas visitas, da compreensão dessas dinâmicas, abrir recurso no sistema e impedir, por exemplo, que a família ela deixe de receber mesmo estando em situação de descumprimento. Quando a gente observa uma situação que é fundamentada, que tem justificativa. Por exemplo, a situação de uma criança que deixa de ir para a escola e não explica nada à mãe. A mãe está, vamos dizer assim, irritada com a criança, mas nas escutas, sejam elas feitas na visita ou através de convites para conversar na própria unidade do CRAS ou através do grupo, a gente percebe ao longo do tempo, inclusive escutando a criança, que a criança está sofrendo algum tipo de violência na escola. E se a gente percebe isso, essa é uma situação hipotética, claro, viu, gente? Se a gente percebe isso, a gente precisa informar o sistema que a condicionalidade está sendo descumprida por uma situação de violência sobre a qual a gente tem responsabilidade de intervir, né? Intervir junto à família, intervir junto à escola, através de visitas institucionais, por exemplo, para que esse tipo de coisa não aconteça e a criança ela possa voltar à escola de uma maneira saudável e que potencialize o seu desenvolvimento, né? A escola ela volte a ter sentido para aquela criança, tá? Então esse registro do recurso ele vai permitir que a família ela não perca, não deixe de receber o Bolsa Família nesse momento, tá? E ao mesmo tempo a gente vai registrar um acompanhamento familiar em que a gente vai fazer relatórios, né, sobre a situação que gerou o descumprimento. Gente, é isso. Eu vou disponibilizar também esse material aí de capacitação sobre o SICOM, tá? Que é um material de 2014, oferecido aí pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Paraná, na época, tá? Tem vários detalhes aí e a gente pode ir discutindo. Vocês podem também postar as dúvidas com relação a esse tipo de trabalho aqui no grupo mesmo. Obrigado e até o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo.